Boa noite, queridos. Vamos orar? Senhor, eu sei que o Senhor esquadrinha corações e o Senhor sabe como cada um chegou a Cuiã nesse tempo hoje. O Senhor conhece os corações das pessoas que estão nos assistindo em sua casa. Pai, o Senhor conhece as necessidades, Senhor. Tudo está sob absoluto controle Teu. Então, Pai, conduz este momento, Senhor, para louvor da Tua glória, para que nós saiamos daqui diferentes, Senhor, cheios da Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número, outra vontade de acreditar que daqui para diante vai ser diferente. Isso é uma parte de um poema do Carlos Drummond de Andrade. No começo do ano, talvez por causa da magia relatada nas palavras do Carlos Drummond, que acabei de citar, parece que nós damos uma aliviada na carga. Mas como somos pessoas conscientes, bem sabemos que o alívio não é total. Muitas vezes nós carregamos muitos pesos, sempre carregamos um certo peso que ficou incrustado, aquela coisa que ficou amarrada. É uma decepção aqui, outra ali, uma dor aqui, outra ali, situações muitas vezes mal resolvidas. E com o andar dos dias, a gente vai colando um peso, outro peso, daí a gente vai encurvando, ficando pesado, ou seja, ficamos pessoas pesadas. Pesos causados em face de relacionamentos. Afinal, eu não estou falando de peso físico, mas relacional. É interessante que nós somos mestres em aumentar a carga e depositar peso. E olha que eu falo numa coisa que eu sou bom nisso. Eu sou craque nesse negócio de aumentar peso. De modo que a palavra hoje, em primeiro lugar, vem para mim. Em primeiro lugar, o Senhor está falando comigo nessa noite. Vocês já notaram como estamos cercados por pessoas pesadas? Sabe aquela pessoa tipo, o sol nasceu para todos, só não nasceu para mim. Quantas pessoas são assim? Tempos atrás eu estava conversando com a Ana, como de hábito, no café da manhã, e estávamos justamente falando sobre isso, das cargas que as pessoas carregam, inclusive nós, suas origens, necessidades, e daí nós concluímos que a grande contingência de peso é absolutamente inútil, não é próprio, ou seja, foi muitas vezes inclusive lhe passado por outros, não é peso teu. Você já viu que coisa mais idiota que é você carregar peso desnecessário, carregar peso inútil? É assim, vamos imaginar que você vai fazer uma viagem de fim de ano, 5 dias, fim de semana prolongado. Você vai para uma praia do Nordeste e você coloca, além daquelas coisas normais dentro da mala, o que você vai colocar numa praia? Você vai falar assim, vou levar maiô, vou levar chinelo, vou levar protetor solar, objetos de higiene pessoal, shampoo, pasta de dente, ou seja, essas coisas. Daí você começa a construção na sua mente. E se fizer frio? Você vai para o Nordeste, mas e se fizer frio? Sabe? Daí você coloca 2 cardigans e mais 2 casacos. Você pergunta, mas por que 2? Por que 2 de cada? Ora, porque eu preciso ter opções. Porque vai fazer frio, mas vai fazer frio mais de um dia, né, Maria? Vai fazer frio, sabe? E é interessante que a gente vai aumentando. E daí a gente pensa assim, olha só, eu vou aumentar, e chega a hora do sapato. Se for mulher, então complica.
né? Porque você vai colocar o quê? Você vai colocar um tênis casual e um tênis de academia. Você nunca foi numa academia, mas lá no hotel você acha que você vai. Daí você leva o tênis. Uma sandália baixa, uma não, muitas. Porque tem que combinar com o vestido que você vai pôr, com a roupa que você vai colocar, sabe? Um sapato de salto alto, sabe? Por quê? Porque vai que tem um jantar chique naquele hotel. A pessoa fica imaginando assim, vai que a rainha Elizabeth, tá? Ou seja, nos altos dos seus 94 anos, seus chapéus, chega com toda a comitiva e vai ter um jantar especial. Então você tem que levar longo, de preferência de paetê. Sabe aquele um que você usou uma vez na vida? Você coloca na mala para ir para a praia. E você vai aumentando. Ou seja, no final você encheu 2 malas, pagou sobrepeso, ficou carregando o tempo todo, não usou nada, porque no final você concluiu que você chegou a usar o quê? Camiseta, chinelo, maiô, porque todo mundo só usa isso. Você levou e trouxe, e que é pior, ficou carregando peso inútil. Essa é a cena que muitas vezes a gente tem. Ou seja, você está aqui hoje muitas vezes, ou me assistindo pela internet, e se sentindo cansado, porque muitas coisas que você carrega, fala assim, olha, o exemplo da mala caberia numa mochila, mas você fica carregando aquele peso, sabe? E a gente muitas vezes vai se sentindo neste momento, mesmo tendo virado o ano, meio cansado, pesado pelos pesos que a gente carrega. E note que muito desses pesos sequer lhe pertence. Eu e a Ana somos campeões em carregar peso alheio. E olha que eu não estou falando aqui para reclamar, não é reclamação, é constatação. E muitas vezes a gente age até justificativa para os pesos que a gente carrega. A gente fala assim, ó, leve os fardos pesados uns dos outros, e sim cumpram a lei de Cristo. É isso que está lá em Gálatas 6,2. A gente justifica. Vejam, na realidade nós, uns mais, outros menos, estamos sobremodos pesados. Temos relacionamentos pesados, pelo que o que precisamos é de leveza. Nossa necessidade é leveza. Leveza para a gente levar a vida, leveza para corrermos e não nos cansarmos, leveza para sermos pessoas mais agradáveis, mais alegres. Ou seja, precisamos nos tornar pessoas mais leves. Ora, no caso é justamente isso que nos é oferecido por Jesus. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 11, versos 28 e 30. Esse texto só tem em Mateus. Aquele que estiver em casa, abra a sua Bíblia. Quem não trouxe vai estar aí reproduzido no telão. Texto muito conhecido, lindo. Diz assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ou seja, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vejam, a proposta de Jesus é clara, de modo que vai aqui um alerta. A gente não deve ter a fé como uma expressão pura e simplesmente religiosa, mas vive uma fé como uma expressão de relacionamento com Deus, porque a religião é pesada. Religiosidade só faz acrescentar outros pesos sobre os nossos ombros, que muitas vezes nós já estamos cansados. Nós não estamos discutindo aqui, e eu abomino religiosidade. No caso, observem bem o texto. Nós temos aqui em primeiro lugar um convite, que a gente poderia dizer um convite universal. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Ou seja, é um convite dirigido ao pobre, ao rico, ao branco, ao negro, ao doutor, ao analfabeto, às crianças, ao idoso, aos homens, às mulheres. Jesus não tem preconceito. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele faz um convite completo, universal. Vinde a mim quem? Todos aqueles que estiverem cansados. Você está se sentindo cansado? Você está se sentindo pesado? Vinde a mim. Em segundo lugar, Jesus nos convida a uma relação pessoal com Ele. Presta atenção.
A expressão é: vinde a mim. Note, Jesus não convida para uma religião, Jesus não convida você para uma filosofia. Entenda, só Ele é o caminho, só Ele é o mediador, só Ele pode reconciliar você. Sua religião não pode salvar você. Não olha para o pastor daquela igreja não, porque ele é fraquinho, ele cai, peca. Não olha para a equipe de louvor não, olhe para Jesus. Nós temos que apresentar Jesus. Em terceiro lugar, é um convite para aqueles que percebem a necessidade, tem claro a necessidade. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, é uma necessidade. Você muitas vezes entrou aqui nesse templo, você está me ouvindo na sua casa e está sentindo assim, cansado, sobrecarregado. O Senhor vem e faz um convite. Você tem tantos compromissos familiares, você tem tantos compromissos profissionais, você tem tantos compromissos sociais, você tem tantos compromissos financeiros, e daí você abraça muitas vezes uma proposta religiosa que significa para você mais peso e compromisso, e não é esse o convite do Senhor. O convite é para vir a Ele, é para estar na presença dEle, pois ao invés de colocar você frente a frente com Deus, compromisso de religiosidade não alivia nada, porque é um compromisso que muitas vezes te pede, e fica um Deus muito pesado, e daí a tua vida fica cada vez mais pesada. É hora de dizer: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu não estou atrás de uma religião, eu não estou pura e simplesmente através de peso. Eu estou aqui para ouvir essa voz do Senhor Jesus, que fala de uma forma clara: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Veja, não foi isso que Jesus ofereceu naquele dia, peso. Ou seja, Jesus não propôs que uma vida ficasse mais pesada. Na realidade, Ele propôs que a vida fosse mais leve. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, venha para mim que eu vou aliviar vocês. É essa a promessa do Senhor. Veja, é a mesma linguagem que está lá no Salmo 23. Vocês lembram do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me guia mansamente sobre as águas tranquilas e refrigera a minha alma. E eu preciso desse refrigério. Eu não sei você, mas nesse começo de ano, eu, mesmo que tenha me aliviado, ainda tenho pesos que eu preciso aliviar, e eu quero refrigério. Eu acho que você também precisa desse refrigério. Vivemos em um mundo conturbado, no qual sofremos pressões, decepções, frustrações com muita frequência. Isso pode ser trabalho, pode ser na sua vida social, pode ser na sua vida profissional, pode ser na sua vida familiar. Às vezes ocorre até mesmo na comunidade em que você convive. Por essa razão, nossa alma passa a se sentir cansada, pesada, e a necessidade de descanso, de alívio, refrigério. E aqui eu queria trazer uma observação. Veja, eu quero falar de relacionamentos. E nós temos relacionamentos pesados em razão de vários motivos, mas eu queria destacar dois. O primeiro motivo talvez seja individualismo, pois convenhamos, o sujeito individualista sempre será nos relacionamentos peso. E o segundo motivo são coisas, talvez o mal maior, pessoas que valorizam coisas e não pessoas. As pessoas estão se matando por causa de coisas. Você pode me falar: mas eu não mato ninguém por causa de coisa. Daí eu digo: será? Uma pergunta muito séria. Será? Muitas amizades são destruídas por causa de centavos. Brigas entre pais e filhos por herança, e eu já vi muitas vezes isso. Eu vou tentar aqui brincar com o imaginário do homem, para você tentar ver onde está o teu coração. Vamos supor que você tivesse hoje uma Ferrari, daquelas lindas, vermelhas, espetaculares. À noite você combina com a sua mulher, com a sua namorada, não, homem?
e você combina para ela para ir num restaurante, aquele restaurante bacana, sabe aquele restaurante que tem manobrista? Daí você para, ela está linda, e o manobrista vem e pega a chave da sua Ferrari. Na hora que você está entrando, acende a luzinha na tua consciência e você começa a ficar com medo, sabe? Para dar a tua Ferrari para o manobrista. E daí você começa a pensar: será que esse cara sabe dirigir? Será que sabe dirigir Ferrari? Será que aonde ele vai parar? E se ele estacionar debaixo de uma árvore, daquelas uma carregada de passarinho à noite? Você fica pensando. Eu sinto muito dizer para você, você não está preparado para ter uma Ferrari. Sabe por quê? Porque esse carro tirou a tua liberdade. Acabou de tirar. Você não está pronto. E tem pessoas que não estão prontas para ter o quê? Uma camisa, custa R$500. E se alguém for passar e queimar? Está preso. Preso por uma coisa, preso por um objeto. E eu estou falando de uma Ferrari. Custa 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. Agora as pessoas se aprisionadas por uma camisa de R$500, R$400. E tem pessoas que estão aprisionadas. Meu querido, minha querida, eu quero dar uma notícia para você. Eu acredito que hoje é noite de você trocar os fardos e aliviar essa bagagem. Parece que gostamos de carregar fardos pesados e desnecessários. Aí vamos com aquela velha frase: a vida é dura e pesada. Não é. A vida é leve e linda. Nós é que carregamos fardos pesados demais e bagagem desnecessária, coisa que a gente não precisava. A gente tem que entender isso. A Bíblia é um manual perfeito para vivermos uma vida plena de alegria, de contentamento, fé, esperança, mas deixando-nos abater pelos primeiros sinais de tempestades. E muitas vezes a tempestade é dentro do copo d'água que nós mesmos criamos. Focamos naquilo que é ruim. Nós temos a tendência de focar naquilo que nos machucou, que nos prejudicou. Focamos naquela pessoa que nos magoou, nos traiu, nos decepcionou. Focamos no passado, focamos no futuro e esquecemos o hoje. O vinde a mim, hoje. Não é vinde a mim amanhã, vinde a mim hoje. Vem para mim hoje. Com os fardos do passado acumulados com tanto futuro, tornamos pessoas pesadas, monótonas, exaustivas. E não era para ser assim. Não são esses os planos de Deus. No caso, eu queria hoje apontar algumas lições a serem seguidas. E eu queria que você guardasse no teu coração. Presta atenção. Primeira lição. A primeira lição é seguir um dia atrás do outro. Nada como um dia após o outro para dar um passo de cada vez. Esse lema é muito usado nos grupos de autoajuda, mas pensando bem, seria útil na vida de todos nós a gente aprender a andar um dia de cada vez. A preocupação com o amanhã gera ansiedade, que além de pecado, porque a ansiedade é pecado, é uma das doenças do século e também um dos fardos mais pesados de se carregar. Como a vida fica pesada quando estamos ansiosos com alguma coisa, aquilo que vai acontecer, que você não tem nem certeza. E observe, muitas vezes a nossa própria vida se impõe um verdadeiro fardo, porque não sabemos viver um dia após o outro. Confesso, muitas vezes eu não sou muito bom nisso, sabe? Muitas vezes eu tropeço nisso. E nessas horas parece que os dias não passam. Os dias em que a gente fica preocupado com o futuro. Como é que vai ser? Como é que vai ser daqui uma semana? Todos nós estamos sujeitos a esse sentimento. Muitas vezes é um mercado de trabalho que exige cada vez mais de nós, a sociedade que nos cobra. Temos tantos sonhos e diante das circunstâncias eles parecem algumas vezes impossíveis e intransponíveis. E a gente vai aumentando a ansiedade, sabe? Todos os dias temos que superar barreiras, vencer limites, incerteza sobre o amanhã atacam o nosso coração. Gente, quando vocês vão receber a vacina?
Você tem a certeza? Vai funcionar? As coisas vão voltar a rodar? O que vai acontecer? Como será esse ano de 2021? Essas incertezas, essas angústias muitas vezes tomam conta do nosso coração e a gente não consegue viver o hoje. A gente fica pensando no amanhã. Quem muitas vezes não sente tudo isso? Toda hora. Mateus 11:28, na realidade é um presente de Deus para nós. Tomai sobre vós o meu jugo e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A Bíblia diz que há fardos que nós devemos carregar e outros que só o Senhor Jesus pode carregar. Por sinal, Ele já carregou. Alguns fardos são pesados demais para carregar, por isso Ele nos oferece um auxílio. E aqui eu queria fazer uma observação, preste atenção. Vejam que o texto nos fala o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, o descanso, o alívio para a alma é precedido de duas atitudes que devemos tomar. Em primeiro lugar, devemos tomar sobre nós o jugo do Senhor. O que isso significa? Entenda, Jesus veio para anunciar liberdade. As pessoas estavam carregando fardos enormes por causa da culpa. Eram 613 regras do judaísmo, e as pessoas tinham que carregar, eram atados fardos pesados demais pelos fariseus, e as pessoas não conseguiam carregar. O Senhor veio e falou assim: não é isso. Eu vim para aliviar. E entendendo o que é jugo, gente? Jugo era aquela coisa que colocava na canga do boi para puxar a carga, sabe? E a gente tem ideia de um jugo duplo. E o jugo do Senhor é tipo assim: olha, eu vim para te ajudar. A imagem que eu tenho é do Senhor puxando junto, é do Senhor estando junto. E aqui vai uma observação. Os meus 2 filhos trabalham comigo. E tem muitas e muitas pessoas que ouvem assim: olha só, eu já ouvi essa expressão e eu nunca gostei disso. Eu trabalho para o meu pai, eu trabalho para minha mãe. Não, eu não quero que eles trabalhem para mim, eu quero que eles trabalhem comigo, porque o que eu tenho é deles, é tudo deles, sabe? Eu fiz essa canção para Deus. Não faça canção para Deus, faça uma canção com Deus, porque você precisa do Espírito. Eu fiz essa oração para Deus. Não faça uma oração para Deus, faça uma oração com Deus. Vocês entendem que quem tem pai é diferente, trabalha com, não trabalha para. Quem trabalha para é escravo, quem trabalha para é empregado, quem é filho trabalha com, é diferente. E o Senhor vem nos propor isso. E esse sentido é o sentido do seguinte: olha, vocês vão trabalhar para o reino junto comigo. Eu não trabalho para o meu pai, eu trabalho com o meu pai. Em segundo lugar, Jesus nos chama para uma vida de discipulado. Aprendei de mim. O nosso guia de conduta já não são mais um amontoado de regras pesadas, mas o exemplo de Cristo. Entenda, Jesus é humilde, Ele não oprime, Ele liberta. Ele não condena, Ele perdoa. Ele não esmaga, Ele alivia. Ele restaura o caído, levanta o abatido e põe de pé aquele que está prostrado. Jesus veio para isso, é junto. É como o irmão mais velho, nós vamos trabalhar junto. Não tem mais regras. Se você não sabe, fique sabendo que essa frase foi inspirada nas palavras de Jesus, quando nos aconselha de uma forma bem clara: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Mateus 6,34. Não se inquietar pelo amanhã é viver literalmente um dia após o outro, um dia após o outro. Mas como que nós podemos fazer isso?
Simples. Lidando hoje com os problemas de hoje. E os de amanhã, amanhã. Afinal, não podemos resolver os problemas de amanhã no dia de hoje. O problema vai se apresentar amanhã. Ele é amanhã. O ontem é passado e não vai mudar. O amanhã a Deus pertence e caberá às suas próprias implicações. Pense nisso e vive o dia a dia. Essa é uma regra de ouro para a gente começar 2021. A segunda lição que esse texto nos ensina é que nós devemos prestar atenção naquilo que Deus nos promete. É interessante que por vezes achamos que Deus não está nem aí conosco. No caso, nós reclamamos, gritamos, assim como o resto apontado lá no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 40, verso 27, está escrito assim, olha: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Acontece que se nós seguirmos o texto, olha o que o texto diz: será que você não sabe, nem nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que promessa mais linda, gente, sabe? Aqueles que esperam, ou seja, confiam no Senhor, não tem que duvidar. Amados, Deus não nos promete uma caminhada sem luta e sem adversidade, mas Ele promete que em todas as situações irá nos fortalecer e estará conosco. Nessa certeza eu consigo desfrutar no meu hoje, eu consigo viver em paz, alegria e ter o coração grato. É assim, ó, se a vida me oferecer limões, com a força de Deus, eu sou capaz de fazer limonada. Se chover, dança na chuva. Se no meio da caminhada eu sentir sede, eu sei que Deus é a fonte da água viva, e é Ele que vai matar a minha sede, e trará renovo necessário que eu preciso. Calma o teu coração. Quantas e quantas pessoas passam dias e dias preocupados e não vivem, criam caso por tudo. Conta-se que um doente de um hospital psiquiátrico, ele permanecia com o ouvido encostado na parede, sabe? A enfermeira um dia perguntou para ele: o que você está fazendo aí, rapaz? Silêncio, ele disse. Cochichou o doente, acenando para que a enfermeira também encostasse o ouvido na parede. A enfermeira, por um instante, concordou e permaneceu ali durante um minuto, prestando atenção. Mas eu não estou ouvindo nada, ela disse. Eu também não, replicou o doente. É assim o dia inteiro. As pessoas se preocupam demais como esse doente, sabe? Com cada detalhe da vida. Umas se preocupam com o que seria dito, outras com o que foi dito. Algumas se preocupam com o que poderia acontecer, outras com o que não aconteceu, mas deveriam ter acontecido. Há ainda as pessoas que se preocupam com o futuro, com quem ela vai se casar, com quem é que ela vai viver, como é que vai, ficam preocupados. Certa vez eu ouvi que a preocupação é como uma cadeira de balanço, ela mantém você ocupado, mas você não sai do lugar, sabe? Isso é preocupação. Os desafios de hoje me farão mais fortes amanhã, e eu creio nisso. Tenho-vos dito para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse isso de uma forma bem clara em João 16:33. Ele ainda diz: vinde a mim. Jesus nos convida a irmos até Ele.
Podemos ir exaustos, nós podemos ir desanimados, sem fé, sem motivação, sem inspiração, nós podemos ir sem ânimo. Somos convidados a ir do jeito que nós estamos, com todos os nossos fardos, para depositar aos seus pés tudo que pesa. E quando nós chegarmos à sua cruz, lugar que foi crucificado as nossas cargas mais pesadas, nós entendemos que, após entender o sentido dessa cruz, saímos leves. Por quê? Porque Ele já levou o nosso peso, Ele já levou as nossas cargas. Podemos caminhar com leveza. Vinde a mim. Esse convite, ele é muito delicioso. Na realidade, esse versículo, ele é aquele tipo bilhetinho que Deus coloca na cabeceira da nossa cama, no dia em que a gente mais precisa, sabe? Bom, pelo menos é isso que eu sinto, que é um bilhetinho do Senhor, como um bilhete de amor. Na hora que a gente está mais angustiado, Ele fala assim: vinde a mim, vinde a mim. Esse versículo nos mostra que nós carregamos cargas pesadas e desnecessárias. São bagagens que não precisamos, são cargas que Jesus já levou. Jesus já carregou todos esses fardos. Jesus sabe que Ele é o único que pode aliviar o nosso coração, os nossos momentos de angústias, as nossas tristezas, as nossas dores. Só Jesus de fato é aquele que nos satisfaz. Terceira lição. A terceira lição é sabermos quem é e onde está Deus nos meus momentos de aflição. Eu sei que tem gente que está pensando isso agora. Aonde está Deus nesse momento de aflição meu? Mesmo quando a situação é adversa, mesmo quando recebemos uma notícia ruim, mesmo quando os fundamentos estão destruídos, Deus continua no seu santo templo dizendo: vinde a mim, o meu fardo é leve. Deus não muda por causa das nossas tempestades. Ele não se apressa por causa da nossa ansiedade. Ele não se constrange com a nossa insegurança. Ele não recua diante dos nossos problemas. Ele não se espanta com os nossos medos. Por quê? Porque Ele é Deus. Prédios podem cair, sonhos podem ser despedaçados, famílias desmoronarem, carreiras ruírem, mas Deus não. Pode haver destroços, fatalidades, escombros, caos, nunca atingem Deus. Deus é especialista, guardem bem isso, em transformar tragédia em triunfo. Impossível é a sua especialidade. Quantas e quantas vezes eu já vi pessoas que foram desenganadas. Quantas e quantas vezes eu vi pessoas que eram perdidas e hoje são homens e mulheres de Deus. Quantas e quantas vezes eu vi pessoas que foram resgatadas no mais escuro abismo, mas Ele é Deus, eu tenho que confiar. Ele continua sentado no seu trono. Lembre-se, o que controla você não controla Deus. O que te apavora não apavora Deus. O que te preocupa não preocupa Deus. O que te cansa não cansa Deus. Tudo isso que você está sentindo agora não é nada para o Senhor, nada. As adversidades e circunstâncias desfavoráveis podem afrontar, o medo pode nos aprisionar, mas nós podemos nos chegar a Ele e podemos nos apegar à palavra de Paulo, lá em livro de Romanos. Eu gosto muito dessa palavra, em Romanos 8,31 diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é por nós. Ele não apenas foi, Ele continua sendo. Ele é por nós, Ele sempre será por nós. Ele é imutável. Ele é por mim. Ele é por você. Ele é pelos seus sonhos. Ele é por sua família. Ele é por sua vitória.
esse Deus. Se Ele é por você, pensa bem, idiota quem é contra, né? É ruim você ficar contra Deus, sabe? Se Ele é a favor dos seus sonhos, quem que pode deter os teus sonhos? Se Ele carregou o nosso fardo, quem poderá nos fazer resistir? Entenda, a lealdade de Deus não será maior se formos melhores, nem menor se nós formos piores, porque Ele é Deus imutável. Ele tem compromisso com a sua verdade, e Ele diz: vinde a mim. Não vinde a religião, vinde a mim, vinde a mim. Eu vou concluir, meus queridos, minha querida. Talvez você tenha entrado aqui hoje, ou esteja me assistindo pela internet, se sentindo muito cansado, arrastado, desanimado, pesado. Que essas palavras de Jesus em Mateus 11, 28 e 30, plenas de mansidão, alcance profundamente o teu coração. Esse é o meu desejo. Daquelas tribulações e aflições da vida, e ela traga alívio ao teu peito, sabe? Vivamos hoje para o seu reino, sabe? Porque o Salmo 68, 19 diz assim: bendito seja o Senhor, que diariamente leva a nossa carga, o Deus que é a nossa salvação. Eu muitas vezes não entendo como é que Ele vai fazer, eu não sei qual que é o alívio que Ele vai trazer para você hoje. Mamãe, papai, eu não sei, jovem, qual é o alívio que Ele vai trazer para o teu coração. Eu não sei o que aperta o teu coração nessa noite, mas eu posso te dizer, tem um Deus, Jesus, que diz: vinde a mim, sabe? E eu queria que hoje você começasse. Eu me lembro quando eu era moleque e começava o ano, a coisa mais gostosa que tinha no colégio era caderno novo. Porque caderno, eu nunca fui de canetinha, não. Isso eu achava coisa de mulherzinha, sabe? Esse negócio de canetinha colorida, essas coisas não. Tinha umas mulheres lá que faziam rapaz do céu, os cadernos bons, inclusive da gente emprestar para copiar a matéria, sabe? Letrinha redondinha. Eu nunca tive uma letra bonita, mas caderno novo era uma coisa muito gostosa, sabe? Começar o ano com aquele caderno novo. E isso não significa que você vai rasgar os conhecimentos do passado, os erros. Você vai lembrar das notas ruins que você teve, mas o ano é novo, o caderno é novo. E eu fico imaginando que esse caderno novo, Jesus está aqui, e você pode falar assim: Senhor, segura na minha mão e me ajuda a escrever de novo, sabe? E eu queria que hoje você começasse esse caderno novo, mas não simplesmente jogar fora os cadernos velhos, a cruz, mas nesse novo caderno nós vamos chamar Jesus e pedir: segura na minha mão, escreve de novo, escreve de novo. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Pai, Jesus nos convida a ir até Ele. Nós que estamos cansados, nós que estamos sobrecarregados, Ele nos faz uma promessa de alívio. Sabemos que Ele não nos isenta de compromissos. Ele não nos promete vida fácil. O que Ele nos aponta é que a vitória já foi conquistada na cruz, e basta que recebamos essa verdade. Por isso estamos aqui diante de Jesus, aos seus pés, depositando todas as nossas angústias, nossas aflições. Pais, mães, jovens, adolescentes, idosos, preocupações com o futuro, preocupação com a família, com os filhos, e nós depositamos todas as nossas angústias, nossas aflições em quem nos dá a esperança, e o Senhor nos dá a esperança. O Senhor nos convida a ir até o Senhor,
Pai, o futuro não é um lugar a ser alcançado, mas uma pessoa, é Jesus. O nosso futuro é o Senhor. Por isso, Senhor, olha para nós agora, recebe essa oração, Senhor, que o fazemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, que esse ano seja um ano abençoado, que aonde vocês colocarem a planta dos pés, vocês sejam reconhecidos como filho do Deus Altíssimo. Não se contente com migalhas que caem no chão, sentem à mesa do Pai, desfrute do melhor, guardem isso, vivam cada dia, vençam dia a dia. Não fique preocupado com aquilo que vai acontecer no mês que vem, não fique preocupado com aquilo que vai ser o futuro, descansem no Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês e Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e todo sempre. Amém, amém e amém.